Fim da ditadura, fracasso da política econômica adotada pelo regime militar. Diversos setores da sociedade, partidos, políticos, igrejas, entidades científicas, empresas, empresariados, universidades e sindicatos. Liderança de oposição pela eleição direta para o presidente da República, movimentos políticos de direitas e cantavam o hino nacional. Manobra de elite impediu a eleição diretas. Processo das eleições diretas. Paulo Maluf, representante oficial do PDS. Tancredo Neves, heterogênea aliança política. A segunda candidatura ganha força popular. Eleição e morte de Tancredo Neves. A Aliança Democrática elege Tancredo Neves, presidente da República. Propostas de governo de transição democrática, com o objetivo de implantar um projeto de conciliação nacional. Enquanto houver nesse país só um homem sem trabalho, sem pão, sem teto, Tancredo Neves foi atingido por uma enfermidade, não pôde assumir seu cargo e foi submetido a uma cirurgia em Brasília. E foi substituído pelo seu vice, José Sarney. José Sarney chegou à presidência durante a consequência da morte de Tancredo Neves. Foi favorecido pela ditadura. O plano cruzado foi feito pela equipe do ministro Dilson Funaro. Tomou medidas para conter a inflação. O cruzeiro sai e fica a nova moeda. Fim da correção monetária, congelamento dos preços das mercadorias e o reajuste automático do salário sempre que a inflação atingisse 20%, era chamado gatilho salarial. O Plano Cruzado foi um plano econômico lançado durante o governo de Sarney, em 1980 a 1990. O plano foi criado em 1986 pelo ministro da Fazenda, Dilson Funaro. O Brasil vivia um grande estado de euforia, grandes inflações, eleições, escassez de alguns produtos. Em 1985, havia morrido o presidente Tancredo Neves. As principais moedas tornadas pelo cruzado foram a moeda corrente brasileira, que era o cruzado, foi transformada em cruzeiro. Seguido de sua valorização, o cruzado valia 1000 vezes mais. Constituição Brasileira de 1988 é a nossa atual Constituição. Ela marcou a estruturação política e a redemocratização do Brasil, e ela foi baseada nas necessidades políticas e da sociedade brasileira, que tinha acabado de sair de um regime militar de 21 anos, e ela foi criada no governo de José Sarney. Algumas das características dessa Constituição é que jovens e analfabetos a partir de 16 anos poderiam votar, e as eleições voltaram a ser diretas, além de leis de combate ao racismo e ao preconceito, e o fim da censura nos meios de comunicação. E os índios também ganharam territórios. E nos direitos trabalhistas foi reduzido de 48 horas para 44 horas a jornada de trabalho, além de férias remuneradas e 13º salário, e atualmente conta com 250 artigos. PT e PDT foram contras e diziam que os salários foram congelados por um preço baixo. Os empresários também criticaram o plano e falavam que a causa da inflação eram os gastos excessivos do governo. Tanto os empresários quanto os líderes da esquerda, acostumados à indexação, ficaram apavorados com o fim da correção monetária. A maior parte da população aprovou o plano e foi às compras para fiscalizar os preços, mas a alegria durou pouco. As mercadorias foram sendo derrubadas, diversos produtos sumiam e o pagamento só aparecia com o pagamento do ágio, acréscimo ao preço tabelado. O governo manteve o plano cruzado para ganhar as eleições de 1986. Realizadas as eleições, surgiu o segundo plano cruzado. Este plano não sentiu o apoio da população.
o governo tentou conter a inflação com os planos Bresser 1987, Plano Verão 1989, todos fracassaram. Afinal, o governo Sarney, o governo não conseguiu conter a inflação, dividida externa e dividida interna do governo. Em 1988, haviam eleições no Brasil, onde mais de 30 anos os brasileiros não elegiam diretamente seu presidente. No segundo turno chegou Collor e Lula do Partido dos Trabalhadores com medidas mais de esquerda. E lembrando que em 1998 o mundo ainda estava na Guerra Fria, ainda existia o socialismo, onde as pessoas tinham muito medo do comunismo e medidas mais de esquerda. Além disso, o Fernando Collor ele tinha muito apoio da mídia, da Rede Globo, grande apoio das massas. Ele também passava essa ideia de modernidade. Ele fazia muitas campanhas falando que ele ia combater a corrupção e que ele ia melhorar a economia do Brasil. E com tudo isso, mais o apoio da mídia, ele acabou vencendo as eleições e se elegeu em 1990. No dia seguinte, após as eleições, ele abriu o Plano Collor, que foi o plano econômico que ele fez para melhorar a economia do Brasil durante o seu governo. O Plano Collor fez muitas medidas polêmicas, onde poderia ter dado certo, só que não deu. Primeiramente, ele demitiu muitos funcionários públicos, ele privatizou muitas empresas estatais, ele abriu o Brasil ao capital estrangeiro, congelou preços e salários, então não poderia aumentar os preços e nem o salário das pessoas para tentar conter a inflação que estava muito alta. Ele também mudou a moeda, o cruzado voltou a ser cruzeiro, e a medida mais polêmica que teve no Plano Collor foi o confisco de contas ou o confisco de depósitos bancários, ou seja, as pessoas não podiam tirar todo o dinheiro que elas tinham no banco, o Estado pegava parte desse dinheiro. Isso gerou um grande problema, porque naquela época quem tinha dinheiro no banco eram os grandes empresários. E aí se popularizava o movimento dos famosos caras pintadas, que iam às ruas pedindo impeachment. Collor também era de um partido muito pequeno e pouco representado na Câmara. E com isso, grandes políticos abriram um processo de impeachment e o processo estava sendo bastante aprovado. Ele estava sendo aprovado em vários estágios e quando ele chegou para ser aprovado no Senado, que era a última fase, Collor renunciou. Ou seja, ele sofreu sim o processo de impeachment, mas ele não foi efetivamente retirado do poder. Ele não sofreu diretamente o processo de impeachment, porque se ele tivesse sofrido o impeachment, ele não poderia voltar a ter cargos políticos. E por isso ele renunciou, para que alguns anos depois ele pudesse voltar à sua carreira política. O vice-presidente Itamar Franco chega ao poder quando Fernando Collor de Mello renuncia para escapar das cassações, depois de escândalo de corrupção. O mineiro Itamar começa a governar sem cerimônia de posse, mas com firme discurso defendendo a manutenção e democracia e o combate à corrupção. Em abril, ele convoca o plebiscito para que a população vote na forma de governo que o Brasil devia seguir. O presidencialismo ganha com larga vantagem sobre o parlamentarismo e a monarquia. Em janeiro desse mesmo ano, o novo presidente havia seguir o mundo com líderes de 19 partidos, com proposta de impacto e comparação para combater a crise econômica. Itamar nomeia Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, para assumir o Ministério da Fazenda, FHC, como ficou conhecido. Propõe uma reforma do Estado para combater a inflação e as mudanças incluem uma redução de gastos públicos. Propõe uma reforma do Estado para combater a inflação e mudanças incluem uma redução de gastos públicos e a privatização da empresa. Nesse plano econômico é conhecido como Plano Real. Em julho de 1993, o governo decreta
o corte de 3 zeros na moeda, que passa a se chamar Cruzeiro Real. A partir de março de 1994, a população começa a conviver com a unidade real, valor. A URV era um índice que ajudava as pessoas a converter o Cruzeiro Real para o real, nova moeda que começaria a circular em julho. O real chegou ao mercado cheio de prestígio, valendo exatamente $1. O plano consegue controlar a inflação, atividades econômicas do país. O plano consegue controlar a inflação e aumentar atividades econômicas do país FHC. Ganha cada vez mais popularidade e lança uma candidatura para presidente na eleição de 1994. Ele ganha com mais de 50% de votos, sem precisar de seguro público. Governo Fernando Henrique, de 1995 a 2002. Fernando Henrique Cardoso, inflação na casa de 22,4%. Proposta de emenda constitucional à eleição. Foi reeleito e ganhou em primeiro turno, sendo o único presidente reeleito da história. FHC promoveu a abertura comercial na era da globalização. As privatizações ele vendeu para empresas de terceiros, como telecomunicações, energia, siderúrgica, mineração e petroquímica. As privatizações foi criticada, principalmente pelas empresas mais lucrativas como o Vale do Rio Doce e Telebras. Lei de responsabilidade, avanços na educação e saúde, universalidade do ensino fundamental, campanha de vacinação, diminuição de mortes por nascimento. O país enfrentou no período do FHC crise econômica vinda da Rússia, aumento do dólar, apagão elétrico, onde o governo aumentou as contas de eletricidade. Em 2002, Lula, com um novo visual, foi eleito a presidente do Brasil. Tomou posse em 2003. Ele ganhou por causa do desagradável partido do Fernando Henrique Cardoso. Ele apresentou-se como um político equilibrado e maduro, com experiência, e venceu o segundo turno com 46,6% contra José Serra. O governo sofreu fortes pressões dos movimentos sociais ligados à reforma. Os programas sociais foram criados para combater a fome e as pobrezas. Os programas sociais foram Bolsa Família, o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil PET, Luz para Todos, Brasil Alfabetizado e o ProUni. Estabilizou a economia e fez crescer o país. Lula implementou na reforma da Previdência e teve grande vitória. O escândalo do Mensalão foi o nome dado ao escândalo de corrupção política radiante a compra de votos de parlamentares no Congresso, que ocorreu entre 2005 e 2006. Ele enfrentou a crise e ganhou novamente. O segundo mandato dele foi: o grande legado de Lula era a redução da desigualdade social para a retomada do crescimento econômico. Promoveu maior desenvolvimento, mais distribuições de renda e educação de qualidade, combatendo a inclusão social. A nova classe média era 31 milhões de pessoas no governo de Lula. A classe média era um importante motor da expansão. A crise internacional manteve o Brasil em crescimento. O PAC foi um programa de aceleramento e crescimento e foi uma cartada decisiva no segundo governo de Lula. Teve os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. O Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo em 2014, anunciado por Lula.